Vamos apresentar-vos o trabalho que realizamos no contexto da Rede de Investigação em Educação em São Tomé e Príncipe. Intitula-se Relação Escola e Comunidade Educativa. Que parcerias para que escola? O nosso grupo de trabalho é formado por Maria Vaz, inspetora da Educação na Região Autónoma do Príncipe, Helena Botelho, da Universidade de São Tomé e Príncipe, Helena Araújo, da Universidade de Aveiro, e Irene Ferreira, antiga colaboradora do País STP, Projeto de Apoio Integrado ao Setor Educativo de São Tomé e Príncipe. Os elementos que estruturam esta apresentação são: ponto de partida, a nossa inspiração, a problemática e as questões originais. 2, a relação escola-comunidade educativa, o paradigma emergente. 3, percurso metodológico, desenho e etapas. 4, resultados. 5, discussão e conclusões. 6, algumas pistas de desenvolvimento. Para ilustrar a ilha que nos inspirou, a Ilha do Príncipe, convocamos 2 excertos do poema de Sofia de Mel Breiner, igualmente nomeado Ilha do Príncipe. A Ilha do Príncipe, que Rui Sinati amou, surgia devagar, e ele, debruçado na amorada do navio, a viu emergir dos longes da distância. Eu cheguei mais tarde no ronco do avião, na bruta rapidez. Porém, também eu me banhei nas longas ondas das praias belas, como no princípio do mundo, e atravessei o verde espesso da floresta e respirei o perfume da oca recém-cortada. O nosso trabalho focou-se na RAP, Região Autónoma do Príncipe, dada a sua menor extensão, que nos facilitou o trabalho no terreno. A problemática de onde partimos relaciona-se com as conclusões de diferentes investigações que nos mostram existir pouca articulação entre a escola e a sociedade, constatando-se a quase ausência de relações sistemáticas de proximidade. Este afastamento é empobrecedor para ambas, pois afasta a escola da vida real dos seus estudantes, reduzindo a sua potencial contribuição para o desenvolvimento das respectivas comunidades. Visando uma perspectiva emancipatória e transformadora da escola, Neves, 2015, afirma: não é possível inovar e desconstruir práticas educativas sem que a sociedade em geral e seus atores e instâncias sociais, escola, famílias e comunidade, se tornem críticos, interventivos e parceiros, não conformados com a sociedade em que vivem. Concorrentemente, uma professora do ensino secundário entrevistada por nós no âmbito deste trabalho afirmou: todos nós somos agentes de educação. Passamos agora a apresentar as questões que nortearam o nosso trabalho. O que pensam da escola diferentes atores sociais? Como perspectivam o papel da escola na construção do futuro em São Tomé e Príncipe? Que escola querem? Que papel se atribuem estes atores na construção dessa escola? Como entendem o seu potencial contributo para melhorar a escola? Que parcerias estabelecer e com que finalidades? Que potenciais parceiros para resolver que problemas identificados pelos sujeitos? Que estratégias de parceria? Que processos? As palavras-chave presentes neste trabalho são parcerias educativas, RAP, atores educativos, escola e sociedade. No desenho da relação escola-comunidade educativa, o século XXI apresenta claros sinais de uma mudança de paradigma. A partir de Neves, 2015, e de Gomes, 2004, podemos afirmar que se vive uma transição da ideia da escola aberta à comunidade para um conceito de escola que exista em parceria com a comunidade, deslocando-nos assim de uma perspectiva linear e causal para uma abordagem sistémica. Para Gomes, 2004, considera-se a escola um sistema aberto que resulta de uma dissolução das fronteiras entre a escola e a comunidade envolvente. Segundo Batista, 2012, o paradigma emergente apresenta-nos uma escola que se constrói com e na comunidade. Uma escola que envolve e se envolve para se formar e se desenvolver.
Nas palavras de Rovira, 2000, uma escola democrática será aquela que consegue organizar-se de modo que estimule a participação de todos os implicados. Relativamente ao desenho do percurso metodológico, segundo Coutinho, 2014, essa é uma investigação qualitativa inspirada no paradigma da investigação educacional. O estudo fez estudo de caso na região autónoma do Príncipe, sendo uma análise de fenómeno atual complexo em optou por entrevista individual, semi-estruturada e audiogravada a diversos autores sociais, considerados de relevância para o estudo, tendo em conta os diversos setores sociais existentes na RAP e diversos níveis de escolaridade. Fecha a transcrição integral das entrevistas. Portanto, esse estudo fez análise temática. Relativamente às etapas, numa primeira etapa, fez a seleção dos autores a entrevistar, construiu 7 versões de professores, diretores de escola, diretores de ensino e vendedoras. Também construiu-se documentos de consentimento informado. Numa segunda etapa, que foi em fevereiro de 2022, foram realizadas 32 entrevistas audiogravadas na RAP e foram transcritas. Foram entrevistados 3 alunos de diferentes níveis de escolaridade, jardim, ensino básico e ensino secundário, 4 responsáveis educativos, diretores de escolas e de ensino, 12 professores de vários níveis de ensino, de várias disciplinas, como português, biologia, expressões, empreendedorismo, integração social, e vários professores com cargos como supervisores, delegados de disciplinas e diretores de turma. Também foram entrevistados 5 famílias, 2 empresários, 4 vendedoras e 2 pertencentes a líderes comunitários e ONGs. Numa terceira etapa, fez análise temática da identificação dos episódios e das categorias. Sendo o primeiro tema as características percebidas da escola que têm, quanto ao segundo tema, características da escola que querem. No terceiro tema, o papel experienciado da relação escola-sociedade, práticas relatadas. E no quarto tema, o papel do autor, o papel que o autor se atribui a si próprio e na relação com a escola e sociedade. Vamos passar agora à apresentação dos resultados. Aqui apresentamos síntese dos resultados, onde analisamos os temas, depois de fazermos o levantamento das práticas contadas pelos nossos entrevistados, relativamente à relação escola-comunidade, e que papel os atores se atribuem a si próprios em relação à escola-comunidade. Analisamos 2 temas. Primeiro, quais são as características que os diferentes atores percebem relativamente à escola que têm, seja positivo ou negativo em relação à própria escola. Foram agrupadas em 3 áreas, alguns aspectos positivos. O primeiro tem a ver com o próprio espaço escolar, onde relatam o alargamento da escola secundária, as salas com janelas de vidro, de haver cozinha e energia nas escolas. Foram também muito referenciadas como aspecto positivo o sistema educativo, como, por exemplo, o facto de todas as escolas usarem uniforme em todos os níveis de ensino, dando uma ideia de igualdade entre todos. Quanto ao aspecto negativo, o espaço foi muito destacado como falta de água nas escolas, falta de muro de vedação, falta de segurança, falta de biblioteca, ginásio, laboratório, falta de casas de banho
em algumas escolas e outras falta de água nas mesmas, falta de materiais didáticos, a proximidade de alguns jardins e algumas escolas da estrada. Relativamente a aprendizagens, refere-se à falta de qualificação dos professores e má preparação dos alunos. Segundo tema analisado foi que a escola seria desejada. E como a escola desejada, ou seja, a escola de sonho, faz referência à questão do espaço. O grande sonho é ter uma escola com ginásio, auditório, laboratórios, bibliotecas, casas de banho com água, paredes coloridas, muitos brinquedos, baloiços, muita comida e etc. Quanto à exclusão, desejam que as raparigas grávidas possam ser integradas no sistema educativo e que haja condições para a formação de professores. Vamos passar. Estes desenhos foram feitos pelos meninos da educação pré-escolar, onde ilustram os seus desejos de ter uma escola colorida e com muita água. No que diz respeito ao tema 3, práticas de articulação escola-sociedade que foram relatadas pelos entrevistados, identificámos todas estas práticas e organizámos-las em função dos atores sociais envolvidos e da finalidade da articulação que foi relatada. Nesta tabela encontramos uma organização por ocorrências desta nossa análise, onde podemos verificar que a maior parte das práticas relatadas envolvem escola, família, escola, sociedade alargada, escola, associações, escola, sociedade civil e ONGDs, ou ainda a escola e o poder político. Trata-se em especial de práticas cujo objetivo é a implicação destes atores no cotidiano escolar, mas que visam ainda o bem-estar das crianças e a promoção de determinados valores, comportamentos e hábitos considerados importantes. De um modo mais concreto, neste quadro exemplificamos algumas destas práticas. Assim, por exemplo, no que diz respeito à implicação da sociedade na vida escolar, são relatadas pelos entrevistados numerosas situações de reuniões, de encontros, de festividades, dinamização de atividades específicas, etc. Já no que toca ao bem-estar das crianças, de notar que são referidos essencialmente aspectos relacionados com a alimentação. Finalmente, são mencionadas práticas de articulação visando a discussão de questões que preocupam muito a sociedade na RAP, em especial no âmbito da educação para a sexualidade, a gravidez na adolescência e ainda também relacionadas com a educação ambiental. Passemos ao tema 4. Que papel se atribui numa ótica de agência estes entrevistados na consolidação da relação entre escola e sociedade? Os resultados mostram que vários papéis são possíveis, traduzindo diferentes graus de implicação. Um deles é o da responsabilidade individual. É um papel de índole essencialmente voluntarista e que surge essencialmente na voz de alguns professores ou de alguns pais que se envolvem enquanto sujeitos em ações que eles próprios decidem, fora de qualquer quadro organizacional. Vejamos um exemplo. É necessária animação e vontade e dedicação. Essa foi a minha intenção pessoal. Eu ligo aos pais, eu comunico, eu procuro, portanto é muito um eu que se assume. Uma outra prática, um outro papel que seguramente é o mais frequente, é o que resulta de uma responsabilidade institucional. Não é eu que faço, mas eu professor, eu diretor de turma, eu diretor escolar, eu aluno, eu empresário. Portanto, a prática de articulação surge no âmbito de uma dada função que o ator ocupa na organização social ou no sistema educativo. Este exemplo é curioso porque é menos comum, é eu, aluno, participar na limpeza da escola, convidando os professores, os motoristas, as vendedoras, organizar palestras, falar de coisas que eles não falam, por exemplo, a gravidez na adolescência, criar união entre as turmas, tentar fazer com que os alunos sejam mais assíduos, haver maior proximidade do trabalho entre professores e alunos. Surgem ainda exemplos esporádicos, mas muito interessantes, em que o sujeito se atribui igualmente uma responsabilidade institucional, eu, diretor de turma, eu, delegado de disciplina, mas que sente que pertence
a uma comunidade mais alargada que ele pretende reforçar. Portanto, é um entendimento sistémico da relação escola-sociedade. Esta rede pode ser constituída, por exemplo, os diretores de turma e as ONGDs, os delegados de uma mesma disciplina, mas de várias escolas, os delegados de uma disciplina e do governo. Portanto, o sujeito assume a responsabilidade, mas no interior de um sistema mais alargado. Por exemplo, eu, delegado de disciplina, escrevi um projeto, um esboço de projeto. E onde é que mandou isso? Eu levei, apresentei para o secretário de Educação, portanto, a relação entre o delegado da disciplina e o poder político, para a criação de um espaço na escola, como se fosse um centro de aconselhamento para meninos, para dar informação sobre sexualidade. Eu também falei com o HBD para apoiar. Finalmente, encontramos também práticas que denotam uma total desresponsabilização. Os sujeitos consideram, manifestam uma postura de afastamento, considerando que os problemas da escola e da sociedade devem ser resolvidos a um nível superior que não os envolve. Internacional, na sociedade, na escola, ou uma indiferença total. Por exemplo, aqui, não aconteceu porque falta-nos, na minha visão, somos um pouco individualistas, cada um por si e Deus por todos. Ou seja, isso não é do meu interesse, é da direção da escola. E a direção da escola diz, não, coitados de nós, isso é obrigação do governo. E o governo diz, epá, nós não temos dinheiro. Portanto, alguém que resolva o problema. Passamos à secção final de discussão e conclusões. Como é que estes resultados podem ser discutidos? Bom, antes de mais, importa salientar que a relação escola-comunidade é entendida como muito importante, porque contribui para que a escola se assuma como uma comunidade educativa em termos amplos. Contudo, fica claro que esta relação não está consolidada, embora sejam relatadas práticas pontuais que são muito relevantes no contexto específico da RAP. Estas práticas aplicam-se a um amplo leque de atividades, como vimos, com diferentes intensidades, diferentes impactos, e são essencialmente de dois tipos. Algumas práticas de responsabilidade social e comunitária, visando promover o desenvolvimento pessoal, cultural, comunitário do ambiente, ou então práticas pontuais e pouco estruturadas relacionadas com aspectos, ou então práticas mais sistemáticas relacionadas com aspectos materiais, de bem-estar e de implicação em eventos escolares. Bom, assumem papéis relevantes, como vimos, as famílias, mas para além delas também o poder local, as associações, as ONGDs e a comunidade alargada. De notar que as famílias são chamadas a intervir na escola, essencialmente em festividades, em situações problemáticas, mas que elas não intervêm, nem são ouvidas em órgãos de gestão. Ainda, o estabelecimento de relações da escola com a comunidade parece ter origem essencialmente na atuação isolada e voluntarista de alguns professores, de alguns diretores de turma, e não é um plano assumido, nem deliberado, nem definido pelos órgãos de gestão escolar ou por outros agentes sociais. Em síntese, há uma relação que é pouco sistemática entre a escola e os atores sociais. Estes atores são essencialmente das famílias, e isto está em convergência com outros estudos em contextos internacionais, apesar de ser reconhecida a valorização do papel que esta relação poderia ter na qualidade de educação na RAP. Vamos agora apresentar algumas pistas. Uma pista é a aquisição de condições efetivas de participação dos atores sociais nas dinâmicas escolares, ou seja, nas próprias dinâmicas de gestão da escola, como a aquisição de livros de consulta para que possam trabalhar. O que também é muito importante é reforçar, aliás, o reforço das lideranças, que haja uma articulação entre diretores de escola e diretores de turma, e também o desenvolvimento de iniciativas das escolas que se implicam na formação da comunidade, organizando pequenos cursos, atividades para as famílias, ou seja, desenvolver atividades iniciativas que atribuem, que abrem à população. No fundo, construir uma estratégia coletiva envolvendo o poder local para a valorização da escola no desenvolvimento da sociedade. Outra pista que será muito explorada é a formação dos professores. Passo. Esta pista é de facto fundamental porque uma escola nova é uma escola que aposta na formação dos seus agentes, dos professores, no pressuposto de que de facto, como a Marguerite diz em 98,
o professor é o principal agente interventivo de mudança. Então, a questão que nós aqui nos colocamos é até que ponto a formação de professores, em particular em São Tomé e Príncipe, está a contribuir para que estes se assumam como protagonistas de uma escola que se constrói com e na comunidade, tal como aquela que nós aqui estivemos a analisar. Ou seja, uma formação de professores que valorize o formar-se em detrimento do formar, que valorize a escola como um contexto ou contexto fundamental de formação, uma escola reflexiva que se pensa através dos seus autores, nas palavras de Alarcão e Tavares em 2003, uma formação que valorize o poder formativo do saber fazer, que valorize o poder formativo das rotinas, das experiências, das práticas profissionais e que valorize igualmente a reflexão sobre esse saber fazer, sobre a ação, sobre as experiências e sobre essas rotinas. Esta e outras práticas reais de relação escola-comunidade como material, recurso de uma formação contextualizada, reflexiva, apoiada no saber fazer dos atores educativos e nas possibilidades e desafios destes novos paradigmas educativos. E nós concluímos o nosso trabalho com duas fotografias que retirámos na Escola de Neves, em São Tomé, em que vemos, por um lado, um mapa do país e também um mapa da Ilha do Príncipe, onde desenvolvemos o nosso trabalho, e com uma frase ao lado que nos inspira: a educação é um processo social, é desenvolvimento, não é a preparação para a vida, é a própria vida. Algumas referências deste trabalho. E assim concluímos a nossa apresentação sobre o trabalho que fizemos na Rede de Investigação e Educação em 2023. Obrigada a todos!